Alô, lotequeiros de plantão, Loteca Concurso 1206, programação oficial. Vou dar meus palpites aqui após a rodada do meio de semana. Os principais jogos da Copa do Brasil já aconteceram ontem e hoje vou dar meus palpites. Serão 5 jogos da Série B e 9 jogos da Série A neste final de semana. 8 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. Loteca acumulada 3,5 milhões para 14 acertos, uma grande premiação, raramente chega nessa premiação. E vamos para cima. O jogo 1 é um confronto inédito entre Flamengo e Mirassol, duas equipes que nunca se enfrentaram, né? Jogos dificílimos acontecerão aí. O Vasco terá um jogo dificílimo, o jogo 11, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. O Vasco que joga hoje pela Copa do Brasil em casa contra o CSA, né? A equipe da Série C do Campeonato Brasileiro. Teremos grandes jogos aí, um jogo interessante é o jogo 14 entre Grêmio e o Sport, né? O Grêmio que não vive uma boa fase, o Sport pior ainda, né? Não tem nenhuma vitória ainda no Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo também difícil é o jogo 5 entre Bragantino e Internacional. Duas equipes que estão num mau momento, né? Eliminados ontem da Copa do Brasil, tanto o Bragantino como o Inter. No Campeonato Brasileiro também não tem conseguido bons resultados. As probabilidades nos mostram aí que o jogo mais acirrado é justamente o jogo que eu destaquei, o jogo 11, entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, né? Aqui são as cotações e probabilidades. Nas probabilidades, o jogo 37% coluna 1, Vasco da Gama, 31% estão indo de empate nesse jogo 11 e 31% de Atlético Mineiro. Jogo difícil mesmo, realmente. Outros jogos dificílimos aí, como eu destaquei, os 5, Bragantino e Inter. Volta Redonda e Novo Horizontino, jogo 6 pela Série B. Outro jogo acirradíssimo também entre Fortaleza e Botafogo do Rio de Janeiro. As probabilidades nos mostram 32% indo de Fortaleza, 30% de empate e 37% de Botafogo, esse jogo 7. Ou seja, jogos dificílimos que acontecerão. Uma programação boa, né? 100% nacional, mas muito difícil. Jogos escolhidos a dedos e dificílimos. Em seguida, vou vir com meus palpites para esse concurso aqui. Agora vou dar meus palpites para esse concurso. E o jogo 1 entre Flamengo e Mirassol é um confronto inédito, né? Como falei, essas equipes nunca se enfrentaram na história, né? O Mirassol é uma equipe que está pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série A. Essas equipes também não se cruzaram em Copa do Brasil, em nenhuma competição. Esse jogo é difícil para o Flamengo porque o Mirassol vive uma boa fase, a equipe não perde há 4 jogos, né? Inclusive empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, empatou fora com o Inter e venceu 2 jogos também fora de casa. Venceu o São Paulo por 2-0 fora de casa e venceu o Ceará por 2-0, ou seja, vem fazendo uma grande campanha, fora de casa não perde há 4 jogos. Equipe forte essa do Mirassol. Vai dar trabalho ao Flamengo, para mim o Flamengo é favorito. Flamengo que ontem foi eliminado, né, da Copa do Brasil. Venceu o jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro por 1-0, mas não foi o suficiente. Nos pênaltis o Flamengo foi eliminado, mas aqui eu vou de coluna 1 nesse jogo. O Flamengo jogando em casa, agora o Flamengo está focado só no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Vai com força máxima para esse jogo, a equipe quer continuar na liderança, né? Principalmente agora, depois da eliminação na Copa do Brasil, coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, América Mineiro e Remo, jogo dificílimo. Esse confronto aí, os últimos 5 jogos entre Remo e América Mineiro. O Remo venceu os 2 últimos jogos que jogou em casa e empatou um. E quando jogou fora, sofreu uma goleada por 4-0, mas faz muito tempo, foi em 2002, né? Já fazem 23 anos que esse jogo aconteceu. O jogo mais recente foi esse ano, né? O Remo venceu por 2-0 o América. O América que vive uma péssima fase. Nos últimos 5 jogos em casa não venceu nenhum jogo, foram 3 derrotas e 2 empates. Enquanto o Remo fora de casa, nos últimos 5 jogos venceu apenas um, empatou 2 e perdeu 2. A equipe do América Mineiro que vem numa sequência muito ruim de jogos. Nos últimos 5 jogos, contando fora e em casa, perdeu 4. Empatou apenas um em casa com o Atlético Paranaense em 2-2. E o Remo nos últimos 5 jogos, contando fora e em casa, foram 3 empates, uma vitória e perdeu o último jogo em casa para a Ferroviária por 2-0. Crise total nessas duas equipes aqui. Por isso eu vou usar meu triplo nesse jogo aqui, porque tudo pode acontecer nesse jogo. Eu vou usar um triplo e 3 duplos. Uma aposta que custa R$ 48, né? São apenas meros palpites.
Vocês têm que seguir a intuição de vocês, né? Aqui eu estou analisando os jogos e dando os meus palpites baseado no que eu estudei de cada jogo. Jogo 3, São Paulo e Vitória. O São Paulo que ontem foi eliminado da Copa do Brasil também, como o Flamengo também foi, de forma melancólica, né? Porque o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense, que vive uma crise muito grande na Série B. A equipe está mais na parte de baixo do que brigando para subir. E ontem o São Paulo teve o goleiro expulso no início do jogo. O goleiro reserva entrou. O São Paulo jogou o jogo todo com um jogador a menos. Perdeu o jogo por 1-0 e nos pênaltis perdeu por 3-0, né? Ou seja, uma derrota terrível. As 3 penalidades batidas pelo São Paulo, o São Paulo perdeu as 3 e o Atlético fez as 3 e venceu por 3-0 nos pênaltis. São Paulo em crise, né? Após essa eliminação. A equipe que vinha numa sequência muito boa, né? Vinha muito bem depois da Copa do Mundo de Clubes. Essa paralisação, a equipe treinou bem com o Hernan Crespo, mas essa eliminação ontem foi muito dolorida. Eu acho que o São Paulo aqui tem que agora vir com tudo, né, para dar resposta à sua torcida. Por isso eu vou arriscar aqui na coluna 1, no jogo 3. Para o São Paulo agora não há outra alternativa que não seja focar no Campeonato Brasileiro. E tem que buscar a classificação para a Libertadores do ano que vem. Então, jogo dificílimo aqui, mas o São Paulo é favorito. Eu vou de coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Goiás e Operário. O Goiás que vem fazendo uma grande campanha na Série B. A equipe briga pelo título, não só pelo acesso, mas pelo título da Série B. Querendo vaga para o Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem, enfrentando o Operário. O Operário que nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3 e vem de 2 empates fora de casa. Né? Num contexto geral, o Goiás nos últimos 5 jogos teve uma quedinha, porque só venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 em casa. Então, teve uma quedinha no aproveitamento em casa o Goiás nos últimos jogos. Mesmo assim, eu vejo o Goiás como favorito para esse jogo. A equipe jogando em casa é forte e o Operário não vem fazendo uma boa campanha no momento. Os últimos 5 jogos entre Goiás e Operário, o Goiás venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Jogando em casa, o Goiás venceu as 2 vezes que enfrentou o Operário nos últimos anos. Então eu vou de coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Bragantino e Inter. Aqui é um jogo dificílimo. É um jogo também para triplo, mas como eu vou usar apenas um triplo e 3 duplos, já usei meu triplo no jogo 2. Esse aqui eu vou usar um duplo. O Bragantino vem numa crise grande aí nos últimos jogos. Jogando em casa os últimos 3 jogos, não venceu. Perdeu para o Bahia por 3-0, empatou com o São Paulo 2-2 e perdeu para o Flamengo 2-1. Já o Inter fora de casa vem de uma vitória contra o Santos, né? No Brasileirão, porque na Copa do Brasil ontem empatou com o Fluminense 1-1 e foi eliminado da Copa do Brasil. Jogo difícil, o Bragantino jogando em casa. Bragantino que vem de 5 derrotas consecutivas aí, né? Perdeu para o Vitória, para o Flamengo, para o Fortaleza, para o Botafogo e para o Atlético Mineiro. E ontem para o Botafogo de novo, né? Perdeu 2 vezes para o Botafogo pela Copa do Brasil. Vem numa crise muito grande. É um jogo dificílimo aqui. Eu vou arriscar no empate e coluna 2. É jogo para triplo, mas eu vou arriscar aqui empate e coluna 2 porque a fase do Bragantino é terrível. A do Inter também mas o Inter, na minha opinião, é mais provável ganhar esse jogo do que o Bragantino. O Inter tem mostrado um futebol um pouco menos ruim, né? Porque venceu fora de casa o Santos e a equipe vem um pouco melhor do que o Bragantino, mas também uma crise grande, o empate também é bem provável. Por isso eu vou de coluna do meio, coluna 2. Jogo 6, Volta Redonda e Novo Horizontino. Essas 2 equipes se enfrentaram apenas uma vez, foi nesse campeonato, né? Dia 12 de abril, o Novo Horizontino ganhou em casa por 1-0 do Volta Redonda. Agora joga fora, um jogo difícil para o Novo Horizontino. Os últimos 5 jogos do Volta Redonda jogando em casa, o Volta Redonda venceu 4, né? Venceu o Atlético Paranaense, o Operário, Vila Nova e o América Mineiro, empatou apenas com o Avaí nos últimos 5 jogos. O Novo Horizontino vem de uma pancada fora de casa, perdeu por 4-0 para o CRB. É outro jogo que eu vou usar um duplo e vou de coluna 1 e coluna 2, porque o Novo Horizontino é uma equipe perigosa e pode surpreender e buscar essa vitória aqui. Por isso eu vou de duplo aberto nesse jogo 6. O Novo Horizontino que briga pelo acesso também. Está brigando por G4 na Série B. E o jogo 7, Fortaleza e Botafogo do Rio. Outro jogo dificílimo. O Fortaleza vem numa crise, né? Venceu apenas um jogo em casa.
nos últimos jogos, foi contra o Bragantino, que vem de outra crise grande, enfrentando o Botafogo do Rio, que ontem fez um bom jogo e venceu o Bragantino por 1-0 fora de casa. No agregado na Copa do Brasil foi 3-0 para o Botafogo no confronto contra o Bragantino. É um jogo dificílimo aqui para ambas as equipes, tanto para o Fortaleza como para o Botafogo. É jogo aqui para triplo também, mas eu vou usar o último duplo que eu tenho nesse jogo e vou de Fortaleza e empate, porque o Fortaleza não pode nem pensar em perder mais. A equipe quer sair da zona de rebaixamento, fez um grande jogo contra o Corinthians no final de semana, né? Empatou 1-1, quase vence o Corinthians, apesar do Corinthians poupou jogadores para o clássico ontem que jogou contra o Palmeiras. Então aqui eu vou de coluna 1 em coluna do meio, usei meu último duplo. Aqui já custa R$ 48 com a nova tabela de preços, né, da Loteca. Esses 3 duplos e um triplo custa R$ 48. O jogo 8, Bahia e Fluminense. Jogo também difícil, como todos os jogos dessa grade estão dificílimos. É a grande chance aí de poucos ganhadores, a não ser que dê a lógica, que é muito difícil a lógica nesses jogos aqui, porque a grade é muito difícil. E o jogo 8 entre Bahia e Fluminense é difícil também. O Bahia nos últimos 5 jogos contra o Fluminense, quando jogou em casa, venceu. Foram 3 vitórias do Bahia. E quando jogou no Rio de Janeiro, perdeu. Foram 2 vitórias do Fluminense. Ou seja, não há empate há um bom tempo entre essas duas equipes. Em casa, o Bahia venceu os últimos 3 jogos e o Fluminense, quando jogou no Maracanã, venceu o Bahia. Eu vou arriscar na coluna 1, no jogo 8. O Bahia, que nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4. É uma equipe muito forte jogando em casa. O Fluminense não vem com a campanha muito boa, principalmente no Campeonato Brasileiro. Após a volta da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense venceu apenas o Internacional fora de casa. Então, é um jogo difícil, mas eu vou de coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Palmeiras e Ceará. Palmeiras em crise após a eliminação para o Corinthians, né? A equipe perdeu as 2 partidas para o seu maior rival e agora precisa se reabilitar e vai ser contra o Ceará aqui, que o Palmeiras tem que apostar suas fichas. Agora só resta o Brasileirão e a Copa Libertadores das Américas. Eu acho que o Palmeiras vai vencer esse jogo. Não é fácil, mas o Palmeiras é favorito. Os últimos 5 jogos contra o Ceará, o Palmeiras venceu 4 e perdeu 1. Vem de 3 vitórias seguidas. O ano passado o Palmeiras venceu as 2 vezes. O Ceará pela Copa do Brasil, né? Se enfrentaram. O Palmeiras venceu lá e venceu em casa. Então vou de coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Avaí e Cuiabá. Jogo difícil. As equipes estão num momento complicado. O Avaí até que conseguiu uma boa vitória no último jogo em casa. Venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 5-0, mas nos últimos jogos em casa 5, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Já o Cuiabá fora de casa também vem desastroso. Nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou apenas 1 fora de casa. Jogo dificílimo aqui, as duas equipes não estão bem. O confronto direto entre essas equipes nos mostra um equilíbrio. O Cuiabá empatou em 2-2 já esse ano, jogando em casa com o Avaí. O ano passado venceu por 1-0, aliás, em 2022, o Cuiabá venceu o Avaí por 1-0 e 2-1 fora de casa. Então, nos últimos 5 jogos não há vitórias do Avaí. São 4 vitórias do Cuiabá e um empate. É um tabu aqui para o Avaí tentar quebrar. Eu não acredito, pelo momento do Avaí, que vai quebrar esse tabu. Por isso eu vou de empate seco, coluna do meio nesse jogo 10. Jogo 11, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Jogo dificílimo. O Vasco está com a corda no pescoço já, né? Já está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro eliminou o Flamengo ontem, né? Foi nos pênaltis, mas eliminou, perdeu o jogo em casa, mas tinha ganho o primeiro e nos pênaltis eliminou o Flamengo. Vem uma melhora aí no Atlético Mineiro. O Vasco nos últimos 5 jogos jogando em casa, perdeu 2 para o Bragantino e Botafogo por 2-0, empatou com o Grêmio e empatou com o Independente Del Valle pela Sul-Americana e foi eliminado, né? Já havia perdido a primeira partida por 5-0. Então, por 4-0, aliás, o Vasco tem um jogo dificílimo aí. Nos últimos jogos aí, o Vasco vem de 4 empates e uma derrota para o Mirassol fora de casa por 3-2. O Vasco vai ser muito difícil esse jogo. Eu vou também de coluna do meio, né? O Atlético Mineiro fora de casa também não tem conseguido bons resultados, né? Tirando o jogo que venceu o Bucaramanga, né? Da Colômbia, da Sul-América, venceu por 1-0, mas depois perdeu em casa por 1-0. O jogo foi para os pênaltis, né? E a equipe se classificou nos pênaltis. Então, um jogo difícil. Eu vou de coluna do meio também nesse jogo 11, devido ao equilíbrio dessa partida.
Jogo 12, Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto. Pela Série B, equipes que estão do meio de tabela para baixo, difícil também. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos em casa vem de uma derrota e um empate. Venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu um. Já o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, vem de 2 goleadas sofridas para o Amazonas e para o Avaí. Eu vejo o Atlético Goianiense aqui como uma ligeira vantagem aqui por jogar em casa. É um pouco favorito. Apesar de que o Botafogo de Ribeirão Preto vem de uma vitória, né, contra o América Mineiro, mas nos últimos 5 jogos foi a única vitória que o Botafogo de Ribeirão Preto teve. Enquanto o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos não venceu nenhum, foram 3 empates e 2 derrotas. Outro jogo complicado, mas eu vou arriscar aqui na coluna 1. No Atlético Goianiense que precisa se reabilitar e nada como esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que nos últimos 2 jogos fora de casa foi goleado pelo Amazonas, que está na zona de rebaixamento, e perdeu de 5-0 para o Avaí. Então, coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro que briga pela liderança do Campeonato Brasileiro Série A. Hoje terá um jogo difícil, né? Contra o CRB fora de casa, no Rei Pelé, pela Copa do Brasil. O primeiro jogo no Mineirão foi 0-0. Então, o Cruzeiro tem que passar pelo CRB hoje para chegar tranquilo para esse jogo aqui contra o Santos pelo Brasileirão. É a equipe que briga pelo título, né? Como eu falei, é favorito para esse jogo. O Santos não vive um bom momento. Nos últimos 5 jogos aí fora de casa, a equipe venceu até 2, foi contra o Vitória e contra o Fortaleza, equipes do Nordeste. Mas o último jogo quase perde para o Sport fora de casa. Estava perdendo por 2-0, empatou 2-2 no final. Nos últimos 5 jogos, o Santos venceu apenas 2, jogando em casa. Venceu o Flamengo por 1-0 e o Juventude por 3-1. E em casa perdeu para o Inter por 2-1, então não é fácil. Aqui o Cruzeiro é favorito, eu vou de coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Grêmio e Sport Recife. Uma crise enorme aqui. Somente o Sport Recife não tem uma vitória sequer na Série A, né? Os últimos 5 jogos fora de casa perdeu 4 e conseguiu um empate com vitória da Bahia em 2-2. Muito comemorado esse empate, mas é uma situação complicadíssima, muito complicada. O Grêmio é favorito, não tem jeito, mesmo não estando uma boa muito fase aí, a fase do Grêmio não é tão boa, né? Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu apenas o Fortaleza por 2-1, perdeu para o Palmeiras por 1-0, para o Fluminense por 1-0, empatou na Sul-Americana com a Alianza Lima e com o Grêmio e com o Vasco fora de casa, 1-1 no Brasileirão, dia 19 de julho. Então a fase não é boa, mas o Grêmio é favorito por jogar em casa, né? E pela fase do Sport que não tem nenhuma vitória na Série A. Seria uma zebraça até se o Sport conseguisse um empate nesse jogo. Então coluna 1 no jogo 14. Foram esses os meus palpites para esse concurso 1.206, que vem acumulado em 3,5 milhões de reais para 14 acertos. É a estimativa de prêmio, pode ser até mais.